Parte inciso 2º. Meios da proteção. Capítulo 6º. Órgãos competentes. Artigo 33. São competentes para conhecer dos assuntos relacionados com o cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados partes nesta Convenção. Alínea A. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, doravante denominada Comissão, é. Alínea B. A Corte Interamericana. Capítulo 7º. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Seção 1. Organização. Artigo 34. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos compor-se-á de 7 membros, que deverão ser pessoas de alta autoridade moral e de reconhecido saber em matéria de direitos humanos. Artigo 35. A Comissão representa todos os membros da Organização dos Estados Americanos. Artigo 36. 1. Os membros da Comissão serão eleitos a título pessoal, pela Assembleia Geral da Organização, de uma lista de candidatos propostos pelos governos dos Estados-membros. 2. Cada um dos referidos governos pode propor até 3 candidatos, nacionais do Estado que os propuser ou de qualquer outro Estado-membro da Organização dos Estados Americanos. Quando for proposta uma lista de 3 candidatos, pelo menos um deles deverá ser nacional de Estado diferente do proponente. Artigo 37. 1. Os membros da comissão serão eleitos por 4 anos e só poderão ser reeleitos uma vez, porém o mandato de 3 dos membros designados na primeira eleição expirará ao cabo de 2 anos. Logo depois da referida eleição, serão determinados por sorteio, na Assembleia Geral, os nomes desses 3 membros. 2. Não pode fazer parte da comissão mais de um nacional de um mesmo Estado. Artigo 38. As vagas que ocorrerem na comissão, que não se devam à expiração normal do mandato, serão preenchidas pelo Conselho Permanente da Organização, de acordo com o que dispuser o Estatuto da Comissão. Artigo 39. A comissão elaborará seu estatuto e submetê-lo à aprovação da Assembleia Geral e expedirá seu próprio regulamento. Artigo 40. Os serviços de secretaria da comissão devem ser desempenhados pela unidade funcional especializada que faz parte da Secretaria-Geral da organização e devem dispor dos recursos necessários para cumprir as tarefas que lhe forem confiadas pela comissão. Seção 2. Funções. Artigo 41. A comissão tem a função principal de promover a observância e a defesa dos direitos humanos e, no exercício do seu mandato, tem as seguintes funções e atribuições. Alínea A. Estimular a consciência dos direitos humanos nos povos da América. Alínea B. Formular recomendações aos governos dos Estados-membros, quando considerar conveniente, no sentido de que adotem medidas progressivas em prol dos direitos humanos no âmbito de suas leis internas e seus preceitos constitucionais, bem como disposições apropriadas para promover o devido respeito a esses direitos. Alínea C. Preparar os estudos ou relatórios que considerar convenientes para o desempenho de suas funções. Alínea D. Solicitar aos governos dos Estados-membros que lhe proporcionem informações sobre as medidas que adotarem em matéria de direitos humanos. Alínea E. Atender às consultas que, por meio da Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos, lhe formularem os Estados-membros sobre questões relacionadas com os direitos humanos e, dentro de suas possibilidades, prestar-lhes o assessoramento que eles lhe solicitarem. Alínea F. Atuar com respeito às petições e outras comunicações, no exercício de sua autoridade, de conformidade com o disposto nos artigos 44 a 51 desta Convenção, é. Alínea G. Apresentar um relatório anual à Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos.
Artigo 42. Os Estados partes devem remeter à Comissão cópia dos relatórios e estudos que, em seus respectivos campos, submetem anualmente às comissões executivas do Conselho Interamericano Econômico e Social e do Conselho Interamericano de Educação, Ciência e Cultura, a fim de que aquela vele por que se promovam os direitos decorrentes das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires. Artigo 43. Os Estados partes obrigam-se a proporcionar à Comissão as informações que esta lhes solicitar sobre a maneira pela qual seu direito interno assegura a aplicação efetiva de quaisquer disposições desta Convenção. Seção 3. Competência. Artigo 44. Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade não governamental legalmente reconhecida em um ou mais Estados membros da organização, pode apresentar à Comissão petições que contenham denúncias ou queixas de violação desta Convenção por um Estado parte. Artigo 45. 1. Todo Estado parte pode, no momento do depósito do seu instrumento de ratificação desta Convenção ou de adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, declarar que reconhece a competência da Comissão para receber e examinar as comunicações em que um Estado parte alega haver outro Estado parte incorrido em violações dos direitos humanos estabelecidos nesta Convenção. 2. As comunicações feitas em virtude deste artigo só podem ser admitidas e examinadas se forem apresentadas por um Estado parte que haja feito uma declaração pela qual reconheça a referida competência da Comissão. A Comissão não admitirá nenhuma comunicação contra um Estado parte que não haja feito tal declaração. 3. As declarações sobre reconhecimento de competência podem ser feitas para que esta vigore por tempo indefinido, por período determinado ou para casos específicos. 4. As declarações serão depositadas na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos, a qual encaminhará cópia das mesmas aos Estados-membros da referida organização. Artigo 46. 1. Para que uma petição ou comunicação apresentada de acordo com os artigos 44 ou 45 seja admitida pela Comissão, será necessário: alínea A. Que hajam sido interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna, de acordo com os princípios de direito internacional geralmente reconhecidos. Alínea B. Que seja apresentado dentro do prazo de 6 meses, a partir da data em que o presumido prejudicado em seus direitos tenha sido notificado da decisão definitiva. Alínea C. Que a matéria da petição ou comunicação não esteja pendente de outro processo de solução internacional, Alínea D. Que, no caso do artigo 44, a petição contenha o nome, a nacionalidade, a profissão, o domicílio e a assinatura da pessoa ou pessoas ou do representante legal da entidade que submeter a petição. 2. As disposições das alíneas A e B do inciso 1 deste artigo não se aplicarão quando: alínea A. Não existir, na legislação interna do Estado de que se tratar, o devido processo legal para a proteção do direito ou direitos que se alegue tenham sido violados. Alínea B. Não se houver permitido ao presumido prejudicado em seus direitos o acesso aos recursos da jurisdição interna, ou houver sido ele impedido de esgotá-los, Alínea C. Houver demora injustificada na decisão sobre os mencionados recursos. Artigo 47. A Comissão declarará inadmissível toda petição ou comunicação apresentada de acordo com os artigos 44 ou 45 quando: alínea A. Não preencher algum dos requisitos estabelecidos no artigo 46. Alínea B. Não expuser fatos que caracterizem violação dos direitos garantidos por esta Convenção. Alínea C. Pela exposição do próprio peticionário ou do Estado, for manifestamente infundada a petição ou comunicação ou for evidente sua total improcedência,
ou a linha D. For substancialmente reprodução de petição ou comunicação anterior, já examinada pela comissão ou por outro organismo internacional. Seção 4. Processo. Artigo 48. 1. A comissão, ao receber uma petição ou comunicação na qual se alegue violação de qualquer dos direitos consagrados nesta convenção, procederá da seguinte maneira. A linha A. Se reconhecer a admissibilidade da petição ou comunicação, solicitará informações ao governo do estado ao qual pertence a autoridade apontada como responsável pela violação alegada e transcreverá as partes pertinentes da petição ou comunicação. As referidas informações devem ser enviadas dentro de um prazo razoável, fixado pela comissão ao considerar as circunstâncias de cada caso. A linha B. Recebidas as informações, ou transcorrido o prazo fixado sem que sejam elas recebidas, verificará se existem ou subsistem os motivos da petição ou comunicação. No caso de não existirem ou não subsistirem, mandará arquivar o expediente. A linha C. Poderá também declarar inadmissibilidade ou a improcedência da petição ou comunicação, com base em informação ou provas supervenientes. A linha D. Se o expediente não houver sido arquivado, e com o fim de comprovar os fatos, a comissão procederá, com conhecimento das partes, a um exame do assunto exposto na petição ou comunicação. Se for necessário e conveniente, a comissão procederá a uma investigação para cuja eficaz realização solicitará, e os estados interessados lhes proporcionarão todas as facilidades necessárias. A linha E. Poderá pedir aos estados interessados qualquer informação pertinente e receberá, se isso lhe for solicitado, as exposições verbais ou escritas que apresentarem os interessados. A linha F. Por-se-á, à disposição das partes interessadas, a fim de chegar a uma solução amistosa do assunto, fundada no respeito aos direitos humanos reconhecidos nesta Convenção. 2. Entretanto, em casos graves e urgentes, pode ser realizada uma investigação, mediante prévio consentimento do Estado em cujo território se alega haver sido cometida a violação, tão somente com a apresentação de uma petição ou comunicação que reúna todos os requisitos formais de admissibilidade. Artigo 49. Se houver chegado a uma solução amistosa de acordo com as disposições do inciso 1, f, do artigo 48, a comissão redigirá um relatório que será encaminhado ao peticionário e os estados partes nesta convenção e, posteriormente, transmitido, para sua publicação, ao secretário-geral da Organização dos Estados Americanos. O referido relatório conterá uma breve exposição dos fatos e da solução alcançada. Se qualquer das partes no caso solicitar, ser-lhe-á proporcionada a mais ampla informação possível. Artigo 50. 1. Se não se chegar a uma solução, e dentro do prazo que for fixado pelo Estatuto da Comissão, esta redigirá um relatório no qual exporá os fatos e suas conclusões. Se o relatório não representar, no todo ou em parte, o acordo unânime dos membros da comissão, qualquer deles poderá agregar ao referido relatório seu voto em separado. Também se agregarão ao relatório as exposições verbais ou escritas que houverem sido feitas pelos interessados em virtude do inciso 1, e, do artigo 48. 2. O relatório será encaminhado aos estados interessados, aos quais não será facultado publicá-lo. 3. Ao encaminhar o relatório, a comissão pode formular as proposições e recomendações que julgar adequadas. Artigo 51. Artigo 51. 1. Se no prazo de 3 meses, a partir da remessa aos estados interessados do relatório da comissão, o assunto não houver sido solucionado ou submetido à decisão da Corte pela comissão ou pelo estado interessado, aceitando sua competência, a comissão poderá emitir, pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, sua opinião e conclusões sobre a questão submetida à sua consideração. 2.
A comissão fará as recomendações pertinentes e fixará um prazo dentro do qual o Estado deve tomar as medidas que lhe competirem para remediar a situação examinada. 3. Transcorrido o prazo fixado, a comissão decidirá, pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, se o Estado tomou ou não medidas adequadas e se publica ou não seu relatório.